Momento Catequético, com Dom Paulo César Costa, Arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando este terceiro domingo da Quaresma. A Quaresma já vai avançada. A grande pergunta que cada um de nós deve fazer: como está o nosso processo de conversão, o nosso processo de mudança? Hoje, na primeira leitura, temos os mandamentos. Deus que dá os mandamentos são fruto do amor misericordioso de Deus para com seu povo. É a condição para o povo de Israel naquele momento responder com amor àquele que o amou por primeiro, aquele que o libertou da escravidão do Egito, aquele que lhe dará a terra. Os mandamentos são hoje para nós a condição da nossa fidelidade ao amor de Deus. No Evangelho temos diante de nós um texto tirado do capítulo 2 do Evangelho de São João, dos versículos 13 a 25. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas instalados ali. Então fez um chicote de cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. E aos vendedores de pomba disse: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me devora. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu: destruí este santuário e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus então disseram: a construção desse santuário durou 46 anos e tu levantarás em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário, que é o seu corpo. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus havia falado. Amados e amadas de Deus, o texto do Evangelho inicia situando o tempo e o lugar onde se encontra Jesus. Aproximava-se a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Os judeus subiam todos os anos, os judeus piedosos, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E Jesus também sobe a Jerusalém. Os evangelhos mostram em diversos momentos a admiração que Jesus tem para com o templo, o relacionamento de Jesus com o templo de Jerusalém, com a cidade de Jerusalém. Jerusalém era um grande centro religioso para o mundo judaico naquele tempo. O templo era o grande centro religioso para os judeus. Jesus está em Jerusalém, Jesus está no templo. E o que Jesus encontra no templo? Jesus encontra aquilo que acontecia no templo. No templo tinha as pessoas que vendiam os animais, que trocavam moedas. Jesus encontra este cenário. E qual é a reação de Jesus diante desse cenário? Jesus faz um chicote de cordas, expulsou do templo, juntamente com os bois, as ovelhas, esparramou as moedas dos cambistas e revirou suas mesas. Amados e amadas de Deus, Jesus cumpre o tempo, um gesto emblemático no templo de Jerusalém. É claro que havia comércio, tinha abusos nesse sentido, devia ter exploração no templo, tudo isso acontecia. Mas o gesto de Jesus tem um significado mais profundo. O templo para Jesus é a casa do Pai. O templo para Jesus tem um significado todo especial. É a casa do seu Pai. E Jesus ainda vai dar um significado mais profundo ainda para o templo. Havia no tempo de Jesus toda uma perspectiva de renovação escatológica do templo. E Jesus vai mostrar que nele se cumpre esta renovação do templo. Tanto que
quando ele morre e ressuscita, os discípulos vão se recordar daquilo que ele diz. Ele vai dizer, né, depois explicando o seu gesto, que sinal nos mostra para agir assim. Jesus vai responder: destruí este templo e eu levantarei em 3 dias. Quer dizer, quando é que o templo é destruído e quando é que o templo é levantado? O templo é destruído com a sua morte e o templo é reerguido, é levantado de novo com a sua ressurreição. Quero dizer, na morte e ressurreição de Jesus se dá esta renovação escatológica do templo, se dá esta renovação do templo. Amados e amadas de Deus, o templo agora não é mais um templo de pedra. Jesus é o novo templo. Aqui devemos recordar bem aquela pergunta que a samaritana faz para Jesus: é no Monte Garizim que se deve adorar ou é em Jerusalém? E Jesus vai dizer: mulher, vem um dia e agora em que não adorareis nem no Monte Garizim nem em Jerusalém, mas adorareis o Pai em espírito e verdade. E onde é que se dá essa adoração do Pai em espírito e verdade? Se dá em Jesus. Em Jesus se dá essa adoração do Pai em espírito e verdade. Jesus é o templo agora, é nele que nós adoramos. Ele é o vínculo de união nossa com o Pai na força do Espírito. Amados e amadas de Deus, a liturgia da palavra coloca 2 imagens fortes para nós. Coloca na primeira leitura os mandamentos, a lei, agora o templo. A lei, condição de fidelidade a Deus; o templo, lugar onde o judeu se relacionava com Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus é o verdadeiro lugar nosso do relacionamento com Deus hoje. E quem segue Jesus busca viver os mandamentos, busca responder com amor àquele que nos amou por primeiro. Então, que este domingo nos ajude o nosso processo de conversão, a percebermos que os mandamentos de Deus é caminho de libertação, caminho de liberdade para nós, de resposta de amor àquele que nos amou por primeiro. Que Jesus Cristo seja verdadeiramente o grande templo para nós, grande veículo de união nossa com Deus, de comunhão nossa profunda com o Pai, no dom do Espírito. Que você tenha um domingo muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Momento catequético com Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília.